E aí pessoal, tudo bem? Bom, essa videoaula aqui eu vou mostrar uma função, particularmente um pacote novo também que eu conheci recentemente, que é muito útil para quem tem dificuldade em produzir gráfico com ggplot, sobretudo porque você pode produzir o gráfico de forma de arrastar, como a gente já conhece isso do Power BI, você pode arrastar os dados que você quer produzir o gráfico e depois disso copiar o código, o script especificamente, e levar para o seu relatório, para o seu script, da forma que você preferir, fazer os ajustes ali de customização que você achar conveniente. Basicamente, o pacote que nós vamos explorar hoje é o pacote Squeeze. Eu descobri ele recentemente, e aí eu vou estar utilizando um conjunto de dados real, que são um conjunto de dados do mercado de trabalho, os microdados do CAGED. Para quem não conhece esses dados do mercado de trabalho, eu tenho umas 2 ou 3 videoaulas aqui no canal explicando como acessar esses microdados, que são dados relativos a trabalhadores brasileiros. E aí, como eu trabalhava na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Ouro Preto por um tempo, eu aprendi a trabalhar com esses dados, conheci bastante sobre a base e aí resolvi compartilhar um pouquinho desse conhecimento. E aí, como eu produzia relatórios mensais no mercado de trabalho da cidade em específico, eu fazia alguns tratamentos e manipulações para produzir esses relatórios. E aí o que eu vou fazer aqui hoje é utilizar um desses dados que eu baixei na época. Para quem não sabe como baixar, tem a videoaula também explicando, então vai lá nessa videoaula para vocês conseguirem baixar do município em específico que vocês querem, ou do estado, ou mesmo no Brasil, também é possível. E aí eu baixei esse dado, e aí aqui eu salvei na época na minha máquina, para eu poder depois futuramente fazer alguns exercícios e poder compartilhar esse conhecimento. Então aqui inicialmente eu estou trabalhando com os dados de julho de 2023, lembrando que esse dado ele é divulgado mensalmente com uma defasagem de um mês, certo? E aí eu tinha esse dado para 2023. Então aqui inicialmente eu carrego esse dado, é um dado bem pequeno, isso aqui representa a quantidade de trabalhadores que entraram e saíram do mercado de trabalho. Ou seja, os microdados do CAGED, eles registram fluxo, entrada e saída de trabalhadores. E aí apenas para a gente dar uma olhada no dado, para vocês terem ideia de como que esse dado chega para a gente. Então você tem aqui as variáveis de certa maneira, elas são fáceis de ser entendidas, né? Então você tem a competência de movimentação, que é 2023-67, tem a região, então esses códigos aqui geralmente já são conhecidos por quem trabalha com isso, região, unidade da federação, código de município, seção, subclasse, tem um conjunto de variáveis para cada trabalhador. Você tem salário, valor fixo, você tem a movimentação, se é 1 é desligamento, se é 1 positivo é ligamento, admissão, se é -1 é desligamento. E aí o que eu vou fazer aqui é selecionar alguma dessas variáveis inicialmente, que é o que eu vou fazer para ajudar você a explorar esse dado e conseguir produzir um gráfico utilizando a função do pacote Squeeze, e vocês também entenderem o poder que tem esse pacote em específico, que é bem legal, eu achei bem interessante. Então beleza, eu carreguei meu conjunto de dados aqui. Agora eu vou selecionar apenas essas variáveis aqui, ó, seção, saldo movimentação, grau de instrução, que é a escolaridade, raça, cor, sexo e salário. Então eu vou selecionar essas variáveis e vou reatribuir ao meu conjunto de dados. Observe que aqui agora a gente tem um conjunto de dados bem menor e essas variáveis são suficientes para o que eu vou fazer aqui. Beleza, selecionamos. Agora eu vou fazer um pequeno tratamento, que é criar uma variável de setor, ou seja, se na coluna, nessa coluna aqui for a letra que eu estou falando, eu vou criar um setor chamado agricultura. Se for B, C, D, E, eu vou criar vai se chamar indústria. Se for F, vai ser construção. Se for G, vai ser comércio. Se não for G ou nenhuma dessas aqui, vai ser serviço. Ah, como que você descobriu isso? Na videoaula de microdados do CAGED também eu já mostrei como que se faz isso, e lá dentro tem um dicionário dos microdados do CAGED, que é onde você consegue aprender a identificar como classificar, né? Como classificar cada atividade econômica de acordo com o KNAI e classificá-la dentro do setor. Então você tem essa tabelinha aqui, tem uma videoaula lá mostrando como que eu faço para acessar os microdados, e lá dentro de uma pastinha dos microdados você também consegue acessar esse dicionário rápido, bem simples aqui de classificação das atividades, beleza? Não vou gastar muito tempo aqui porque o foco da aula não é nem esse, tá? A gente vai criar essa variável aqui, agora a gente tem a variável setor, tá vendo? Setor, construção, serviço. Ah, e por que eu estou trabalhando com ela? Porque
aqui vai ser útil só para o que eu vou mostrar para vocês, tá? Porque aí eu vou ter um gráfico mostrando entrada e saída de trabalhadores por setor. Então vai ser útil essa coluna aqui. Depois aqui eu faço outros tratamentos só para substituir essas letras que a gente tem aqui na variável seção e colocar pelo nome de fato que é. Então faço esse procedimento aqui, trato isso. Então se vocês voltarem aqui, ó, agora a gente está com a coluna tratada, faço isso para essas colunas de educação também. Essa tradução aqui está também no dicionário de dados, então consultem lá naquela videoaula que eu acabei de mencionar, vou deixar lá na descrição e vou deixar lá também um linkzinho de interação aqui, tá bom, pessoal? Agora a gente vem aqui para a cor também, que eu quero fazer algum tipo de gráfico relacionando admissão e demissão com cor, e para homens e mulheres. Por que essas colunas, Fábio? Por quê? Eu nunca falei meu nome, Fábio, tá, pessoal? Porque geralmente são as colunas mais, digamos que relevantes para quem trabalha com microdados de mercado de trabalho, que trabalha com tenta analisar a discriminação por raça e gênero, então geralmente isso é muito observado. São as que são mais utilizadas, tudo bem? Beleza, minimizei e aqui começa a grande mágica. Repare que a única função que eu estou utilizando aqui é essa squeezer, tá? E aí como eu armazenei todo o tratamento que eu fiz aqui, vamos voltar aqui, o conjunto de dados, vocês lembram, estava todo sem informação, agora está todo tratadinho, pronto para a gente começar a fazer os nossos gráficos, tudo bem? Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Vou simplesmente dar um Ctrl Enter e vocês vão ver o que vai acontecer. Vai aparecer esse painelzinho aqui, que é como começa, é o espaço onde eu vou começar a arrastar as coisas para produzir o meu gráfico. Apenas eu vou tirar aqui o número de pessoas demitidas, só para eu ter ideia do que eu vou... Número de pessoas demitidas e admitidas por setor, só para eu ter ideia do que eu estou construindo aqui. Então, vamos lá. Primeiro passo aqui, se vocês... além disso, é interessante também esse pacote, porque ele dá um panorama bem interessante de como os gráficos são construídos na linguagem R. Você tem algumas camadas. Primeiro você define lá o seu conjunto de dados, depois você define o X e o Y, que é a estética, depois você vem com preenchimento, geometria, facet e todas essas etapas. Para quem quiser detalhes sobre construção de gráficos no sentido teórico, pelo que foi teorizado pelo Wickham, então toda essa turma que escreveu o livro junto com ele, que trabalha com linguagem de dados, tem no link do pacote Tidyverse e do ggplot, que tem toda essa descrição, essa explicação teórica em detalhe, como que funciona isso. Mas não precisa a gente gastar tempo com isso, a gente vem direto para cá. Então a gente quer saber o seguinte, quantidade de pessoas que foram demitidas por setor. Então a gente vai colocar aqui saldo movimentação no eixo X, e aí note que ele já automaticamente ele detecta algumas coisas que podem ser feitas. Então ele está me sugerindo aqui um histograma, mas não é isso ainda que eu estou interessado. Então a gente tem saldo de movimentação e setor. E aí o setor a gente vai colocar aqui em fio, deixa eu ver se era isso mesmo. E facet vai ser saldo movimentação em facet. A gente vai criar isso aqui primeiro. E aqui a gente vai jogar em setor. Vamos lá, isso. Exatamente. E aqui eu vou fazer mais uma coisa que pode ser interessante. Ainda não. Deixa eu ver por que isso está tão pequenininho. Mas a gente está aqui com o gráfico relativamente pronto. E aí a gente pode vir aqui e utilizar o código. Ó, tá vendo? O código para a gente construir o nosso gráfico. A gente poderia simplesmente copiar aqui, levar para o script, fechar e seguir para uma próxima pergunta. Repare que aqui eu estou trabalhando com um único conjunto de dados e vou fazer uma série de outras perguntas para esse mesmo conjunto de dados e interagir com essas variáveis, colocando dentro de cada uma das caixinhas para a gente poder personalizar. Eu quero colocar um título. Então você vem aqui em Label, título, escreve o título que você quer, subtítulo, caption, que é onde você poderia colocar seu nome e a fonte do dado. O que você quer colocar no eixo X, para descrever o eixo X, então você vai colocar setor, no eixo Y, que é uma quantidade de trabalhadores. Beleza? Então note aqui ó, que a gente tem o -1 aqui, que é a quantidade de pessoas demitidas, e aqui o +1 positivo, que é a quantidade de pessoas admitidas nesse mercado. Tudo bem? Então aqui a gente tem essa informação e agora a gente
simplesmente pode também personalizar. Então aqui ele fornece esse theme minimal e se vocês perceberem, o gráfico que eu vou levar lá para dentro é um gráfico com a cara do Stata. Ele fica limpinho e organizado e é interessante. E aí foi exatamente isso que eu fiz para o primeiro gráfico. Eu fiz toda essa personalização aqui, depois vim aqui, copiei esse código e fiz alguns ajustes, que é o que vocês vão ver exatamente aqui nesse segundo passo. Repare que ele me deu o código, forneci esse procedimento e aqui está o gráfico. Ó, número de pessoas, aqui eu estou ajustando o número de pessoas demitidas e admitidas, junho de 2023, e esse gráfico está prontinho. Eu não cheguei a mostrar, mas todos os gráficos que eu produzi, depois eu gerei um PDF e vim para cá. Ó. Aí trouxe para esse local, eu fiz toda essa descrição no próprio script do R Markdown. Eu poderia colocar todo um texto aqui, contextualizando o mês de junho de 2023, foi um mês atípico na economia da cidade, poderia teorizar e fazer uma análise mais contextual, explicar, falar que o setor de construção ele é sensível, enfim. Poderia fazer todo esse trabalho. E aqui tem toda essa descrição. E aí o segundo gráfico que eu faço, olhando para as mesmas características, o número de pessoas demitidas e admitidas por sexo. Então repare que eu posso simplesmente fazer o seguinte aqui, ó, eu posso copiar esse gráfico aqui, ó, copiar esse script, e aí você já tem uma mão na roda, e trazer ele para o segundo gráfico, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Só que ao invés de eu colocar aqui o setor, eu vou simplesmente colocar o sexo, que é a variável que tem aqui dentro também, ó. Você tem setor e aí você tem sexo. Agora, o que o gráfico vai fazer é fazer um gráfico exatamente igual esse, só que ao invés de colocar construção, ele vai colocar sexo. Vamos rodar para ver? Exatamente o que a gente acabou de falar. Então, observe, no mês de junho de 2023, houve um número de contratações de homens superior a de mulheres, mas ao mesmo tempo também houve um número de demissão maior, superior de homens em relação às mulheres. Então, é mais outro gráfico bem interessante, e aqui você pode simplesmente personalizar o seu sheet. Se você quiser fazer isso aqui para todas as outras variáveis que são categóricas, que são textuais aqui, olhar para setor, para grau de instrução, para cor, você pode fazer. Esse é um exercício super legal e que eu super recomendo e estimulo para quem está aprendendo a linguagem, porque aí você vai conseguindo ter uma noção da sintaxe da linguagem. Então, aqui você, como eu falei, primeiro a primeira camada é falar sobre de onde o dado vai vir, aí a segunda e terceira você começa já a colocar, você mapear, né? Você fala o que você quer no eixo X, o que você quer no eixo Y, depois você vai colocar o Dion Bar, depois você vem com customizações de texto, tema e assim por diante. O Face Wrap aqui também, que é mais uma camada, que é um dos processos, uma das etapas na hora de você construir esse gráfico, beleza? Mais um gráfico que eu faço é um gráfico de correlação, de idade e salário. Voltamos aqui, a gente vem para cá e vamos rodar a função de novo para vocês entenderem o gráfico que eu fiz. Então abrimos aqui, eu não sei se eu consigo expandir mais aqui, não sei porquê, mas não está indo. Ele está carregando ainda, já vai ficar claro. Então aqui o que eu fiz? Ó, como a gente é conhecido na economia que idade geralmente explica uma parte do salário, não toda, mas uma parte sim. Na verdade, o salário, quando a gente modela idade e salário, a idade precisa ter uma característica de uma função quadrática, tá? Porque a gente tem o salário crescendo até um certo nível, depois a idade, em tese, não contribui mais positivamente com o salário. Tudo bem? Então a gente vai colocar aqui a idade no eixo X, e o salário no eixo Y. Repare que ele automaticamente já detectou, por ser duas variáveis contínuas, ou seja, idade e salário, ele já detecta que pode ser plotado aí um gráfico de dispersão. Note que não é muito fácil, assim, muito óbvio perceber que existe uma relação positiva entre idade e salário, até porque existem pessoas com 60 anos e estão recebendo salários bem baixos. Tudo bem? E aqui a gente tem, claro, um outlier aqui que está recebendo mais de 30 mil no mês de junho ou julho, né? Eu não me recordo exatamente.
Mas isso é mais típico também no setor de construção e para pessoas com escolaridade mais alta. E aí, beleza, existe alguma diferença disso aqui entre setores da economia? E se eu quiser fazer um gráfico desse aqui para cada setor da economia? Ora, basta simplesmente eu arrastar o setor para aqui para o Faceit, tá? E aí você tem aqui esses gráficozinhos separados para setor. Tá? E você consegue observar se essa relação ela fica um pouco mais clara para cada um dos setores. Parece que a indústria começa a ter alguma coisinha, mas ainda assim a gente não consegue observar. Mas aqui seria interessante também a gente até às vezes eliminar esses salários muito altos, colocar uma régua aqui entre 15, excluir esses 15 só para ver se essa relação começa a aparecer e se a inclinação dessa curva aqui fica um pouco mais nítida. Tá? Ou talvez transformar o salário para logaritmo, que aí a gente conseguiria observar também alguma inclinação. Mas eu não vou fazer com setor, eu quero fazer por grau de instrução para vocês verem como é que as coisas mudam quando a gente coloca para grau de escolaridade. Aqui, ó, vejam, ainda são poucas observações, mas começa a ficar um pouquinho mais claro que pós-graduação, ela de fato, quem tem pós-graduação, à medida que a idade avança, o salário realmente cresce. Tá vendo? Mestrado a gente tem poucas observações, não dá pra gente falar nada, mas superior completo também começa a ficar mais claro essa relação de salário. Aqui a gente poderia mais uma vez copiar esse código, foi aproximadamente o que eu fiz, mas eu fiz alguns ajustes. De novo, fiz o mesmo procedimento, levei essa característica do stata para o meu gráfico, depois eu vim e copiei. Então aqui vai ficar um pouquinho mais claro. E aí aqui eu fiz um ajuste, além desse, no gráfico, que foi colocar uma curva, uma reta de regressão para ver o nível de ajuste que esse dado se dava. Exatamente inserindo essa função JSmooth Method LM, que é o Linear Model. Tá? Foi o procedimento que eu fiz lá, copiei e colei aqui, fiz alguns ajustes adicionais que eu achei interessante para o gráfico e simplesmente dou Ctrl Enter aqui. Ele está carregando e aqui de fato a gente começa a ver essas relações. Ó. Tá vendo pós-graduação completa, a gente vê que a inclinação da curva é um pouco mais mais facilmente observada, né? A gente observa que um ano a mais de idade provavelmente contribui com incrementos salariais, se esse fosse o caso, mas é obviamente que a gente não faz uma análise econométrica simplesmente olhando para a educação, até porque para a educação não, até para a idade, até porque a idade não é a variável principal que conta, né, para a contribuição do salário, e sim a educação, que vem da teoria de capital humano. Superior completo a gente consegue ver alguma coisinha aqui, mas ainda não é o melhor ajuste, mas simplesmente para vocês terem ideia de quão relevante é produzir gráficos utilizando essa ferramenta Squeeze, tá? Eu fiz mais um último gráfico aqui, poderia deixar aberto, não tem nenhum problema, que foi salário por raça-cor. O procedimento aqui é correlação entre idade de salário e raça-cor, aqui é salário por raça-cor. E aí aqui, deixa eu até colocar isso para ficar claro aqui, salário por raça-cor. E aqui, novamente, eu fiz alguns ajustes, mas a gente vai voltar lá para a função, para a gente montar esse gráfico lá. Para ficar bem claro para vocês que basta vocês perguntarem para os dados, e se os dados permitirem fazer esse tipo de pergunta, é totalmente factível. Novamente, está carregando o conjunto de dados. E aqui eu vou querer salário no Y, raça-cor aqui no X. Vamos ver o que ele vai me entregar. E eu quero o John Bar, que aí aqui eu vou conseguir fazer exatamente o que eu quero. Note que com a função John Bar, você consegue, dentro do John Bar, especificar o que você quer. Você pode colocar uma soma, que é contar a quantidade que no caso seria o salário, somar o salário, mas não é isso que eu estou querendo, eu quero só a média salarial de quem está entrando, de todo mundo, ou seja, aqui eu não estou especificando quem está entrando e quem está saindo, mas é a média de todo mundo, tá? Poderia colocar o mínimo, poderia colocar o máximo e observar essa mesma característica. E aí observe, por isso que eu estou falando, os brancos têm, isso para a cidade que eu trabalhava, os brancos no mês de junho de 2023 têm um salário médio maior em relação aos
trabalhadores, aos seus pares, vamos dizer assim, exceto com relação à cor. Então, essa talvez seria uma característica discriminatória. Então, aqui a gente observa que existe uma pequena diferença, mas bem pouco perceptível ali de salário entre pretos e pardos, indígenas também. Na média, pretos, pardos e indígenas estão recebendo aproximadamente a mesma coisa. A diferença maior mesmo fica para as pessoas brancas, tá? Seria possível também a gente colocar para a diferença de sexo? Sim, e a gente vai observar que é bem menor ainda. Note que mulheres, na média, mas aqui para mulheres brancas essa diferença não é tão gritante assim para homens, mas mulheres, na média, se você observar, ó, a grande maioria está abaixo dessa linha que representa o salário médio de 2.000. Na verdade, nenhuma das mulheres nesse mês que foi admitida ou demitida tiveram renda superior a R$2.000. Tudo bem, pessoal? Essa é mais uma alternativa para se fazer uma análise desses microdados aí. Beleza? Aí aqui o que eu faço é fazer esse ajuste, eu copio lá o script como eu mencionei, trago para cá e aí aqui eu coloco no geonstat, eu peço um summary, né, que é a função geralmente que traz essas estatísticas, a função eu quero min, e aqui esse fio é só para dar aquela cor daquele azulzinho. Depois eu coloco também um rótulo de dados para aparecer o salário específico e depois uma customização com as informações do título de gráfico. Beleza? E aqui finalmente está o nosso gráfico. Então note, pessoas brancas, tem um salário no mês de junho de 2023 de 2.440. Aqui eu não fiz discriminação nem para quem está entrando, nem para quem está saindo. E as demais pessoas recebendo aí salários bem inferiores aos brancos. Basicamente essa é a análise. Pessoal, feito isso, eu posso vir aqui em Canite, dou um Canite PDF e aí ele transforma todas essas análises que eu fiz aqui, ó. E aí você poderia colocar seu nome, colocar uma logo, enfim, dá para fazer isso tudo no R, eu tenho um vídeo aula falando disso também. E aqui tá todo o relatório completinho, beleza? Bom, no mais é isso, espero que vocês tenham gostado, ficou um pouquinho maior, mas é uma aula bem rica de informação que dá para explorar bastante conteúdo. Mas é isso, forte abraço e até mais.